Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo na plataforma Moretti. No canal são abordados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Luiz Augusto Pereira e sou estudante de agronomia. E nesse vídeo trago o assunto medida direta da evapotranspiração e evapotranspirômetro de drenagem. A evapotranspiração acontece através da evaporação e transpiração. A evaporação, o primeiro elemento da evapotranspiração. Deslocamento da água para a atmosfera do estado líquido para a forma de vapor, procedente de solo úmido sem vegetação, lagos, rios, oceanos ou qualquer área hídrica material. O processo de evaporação é influenciado por radiação solar, temperatura, vento e vapor na atmosfera. Transpiração é o segundo elemento da evapotranspiração, sistema biofísico pelo qual a água que foi levado pelos vasos condutores da planta, integrando seu metabolismo, é deslocado para a atmosfera. Sistematização do processo de transpiração. Estômatos, abertura e fechamento estomático, camada de ar adjacente à folha. O processo concomitante de transferência de água para a atmosfera através de evaporação da água, do solo e da vegetação úmida, transpiração dos organismos vegetais. Nessa imagem aí podemos observar a evapotranspiração, como ela é a combinação de evaporação da água que cai no solo e a transpiração da água pelas árvores, grama e outras plantas. Como podem ver nessa imagem aí, ela tem água no solo, então a água ela pode ser levada até a atmosfera por meio da evaporação, simplesmente quando a água, por exemplo, de um rio, de um córrego, ou pela transpiração das plantas, que daí é como se caracteriza a evapotranspiração. A evapotranspiração pode ser expressa em valores totais, médios ou diários, em volume por unidade de área ou em lâmina de água no período considerado. A evapotranspiração é muito importante no ciclo hidrológico porque é nesse processo que a água passa do estado líquido para o de vapor. Evapotranspiração na agricultura. Fundamental, pois é uma movimentação da água no solo ou na planta. Através da evapotranspiração que podemos estimar a exigência de água pelas culturas, definindo assim maior precisão e irrigação. A demanda hídrica da cultura é importante para que se consiga explorar um potencial máximo de produção. Alguns exemplos de cultura e necessidade hídrica. Aqui temos algumas culturas, como por exemplo o algodão, arroz, café, cana-de-açúcar, milho, soja, e a necessidade hídrica de cada uma dessas culturas expressa em milímetros. Tipos possíveis na agricultura. Evapotranspiração de referência, sem restrição hídrica, considera apenas as condições meteorológicas. São consideradas condições climáticas como radiação solar, temperatura, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos, além da cobertura vegetal de referência. A cultura vegetal de referência não tem restrição hídrica e apresenta como área de bordadura para evitar perda de calor no solo. Outra forma é a evapotranspiração real, com ou sem restrição hídrica, considera as condições meteorológicas reais. É determinada pelas condições reais de evapotranspiração e transpiração. Será determinada a realização de mesma forma que a ETO, com a diferença de que a cultura de referência pode ou não estar em deficiência hídrica. A área de determinação também é delimitada, com uma área de bordadura, assim como na ETO. Outra forma é a evapotranspiração da cultura. Considera condições meteorológicas e da cultura. É a fase de desenvolvimento em que a cultura se encontra e ótimas condições de crescimento e desenvolvimento para a determinação. Os parâmetros são sem restrição em ampla área de bordadura. A evapotranspiração da real e da cultura considera condições meteorológicas, condições da cultura, crescimento ativo e manejo do solo, sem restrição hídrica, com ausência de problemas nutricionais e fitossanitários. É determinada pela condição real do campo,
Assim, a cultura pode estar com ou sem restrição hídrica, e não há área de bordadura, ocorrendo influência do solo. Aqui temos essa imagem aí que explica a representação dos tipos de evapotranspiração. Então aí temos nessa imagem, mostra essas formas de evapotranspiração que eu citei no slide anterior, como ETO, ETC e ETR. Como influencia os fatores da cultura, os climáticos, os fatores do solo e de manejo. Medida direta da evapotranspiração. A medida direta da evapotranspiração é realizada por evapotranspirômetros ou lisímetros. Os evapotranspirômetros são tanques enterrados contendo em seu interior o mesmo tipo de solo e vegetação da área ou campo em que se tem interesse de estudar. Aqui está um exemplo de evapotranspirômetro. São esses tanques aí colocados no solo para fazer a medição. Conjunto formado por tanque e solo em seu interior. É relativamente o mesmo para os diferentes tipos de equipamentos. O que se altera na composição de evapotranspirômetro ou lisímetros são os mecanismos de medidas, podendo-se encontrar diferentes tipos. Como determinar a evapotranspiração? A determinação da evapotranspiração é sempre realizada para um intervalo de tempo. Faz a diferença entre a quantidade de água que entra por precipitação ou irrigação e a quantidade de água que sai por drenagem. Aqui temos um exemplo de evapotranspirômetro de drenagem a ser colocado em funcionamento. Aqui temos um exemplo de um cálculo, então vou estar demonstrando para vocês. Aqui vamos primeiro ler aqui nessa tabela dessa coluna da esquerda aqui. Vamos considerar uma superfície gramada de 2,8 metros quadrados. Daí o dia 10 de agosto, às 7 horas, foi irrigado com 30 litros de água. A água utilizada proporcionou bastante drenagem, pois foi suficiente para levar o conteúdo de água no solo acima da capacidade de campo. Depois da drenagem, a água foi coletada e descartada. No outro dia, 11 de agosto, foi realizada outra irrigação com 10 litros de água sobre a mesma superfície, às 7 horas também. No outro dia, 12/8, no mesmo horário, foi coletado 1,8 litros de água no reservatório de drenagem, não ocorrendo precipitação. Qual o valor de evapotranspiração de referência, ETO, ocorrido entre os dias 11 e 12 de agosto? Então aqui tem um cálculo demonstrando. Aqui temos a fórmula que é utilizada, que é a de ETO, que é a irrigação menos a drenagem divididos pela evapotranspiração mais a precipitação. Que no caso aqui a precipitação, como no exercício não choveu, então a precipitação é zero. Então realizando os cálculos, a resposta seria 2,9 milímetros. Após entrar em funcionamento, a obtenção de ETO com o evapotranspirômetro de drenagem segue a mesma rotina para os dias que se sucedem. Para obter medidas de evapotranspiração diretamente no campo, por meio da evapotranspirômetros ou lisímetros, é uma tarefa difícil e trabalhosa. Essas medidas são aplicadas operáveis em postos meteorológicos especializados ou estações experimentais devidamente equipadas. Muito obrigado pela atenção e vou estar encerrando esse vídeo aqui.